queridos irmãos, vamos então para mais uma celebração ao nosso Deus, um culto dedicado a Ele, para louvarmos, engrandecermos o seu nome, mas também para aprendermos da sua palavra. Salmo 117 diz assim, ele inteiro, são só 2 versículos. Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque a sua generosidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Vamos louvar o nome do nosso Senhor. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Ao Santo do Santo. Ao Santo do Santo. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Ao Santo do Santo. Ao Santo do Santo. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Que foi, que é e que virá. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Ao Santo do Santo. Ao Santo do Santo. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Que foi, Que é e que virá. 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 Olá, queridos irmãos. Vou ler um salmo para os irmãos, que se encontra em Salmo 34, versículo 9. Temei ao Senhor, vós, o seu santo, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Então, irmãos, a preocupação deixa nosso coração inquieto e triste, mas a confiança no Senhor nos traz alegria e paz. Oramos, irmão. Querido Deus, eterno Pai, queremos agradecer, Senhor, por esse momento, Senhor. Venho lhe pedir, Senhor, que o Senhor esteja com a nossa igreja, Batista Moriá, nossos irmãos, nossos amigos, nossos vizinhos, Senhor. Esteja também com aqueles que estão doentes. Tu sabes a necessidade de cada um, Senhor, o que esteja que ter cura, que o Senhor faça o melhor, Senhor Deus. Quero pedir também, Senhor, pelo nosso país, Senhor. Quero, Senhor, pedir para aquele país, Senhor, que está querendo fazer a guerra, Senhor. Ó Deus grandioso, aquieta aquele coração, Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus da paz, Senhor. Ó grandioso Deus, esteja com eles, Senhor.
seja com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, Senhor, todo aquele, Senhor, que tem sede da sua palavra. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, Ele valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Pois serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, Ele valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, se me valerá. Se me valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, Ele valerá. Olá, irmãos, amigos e todos que assistem à Escola Bíblica da Igreja Evangélica Batista Moriá. O personagem bíblico de hoje é Mateus. Muitos eram os discípulos de Jesus, mas apóstolos só foram 12 mais Paulo. E Mateus foi um destes 12 apóstolos escolhidos por Jesus, sendo os outros Simão, chamado Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote, Judas, o que traiu Jesus, e Matias, que ocupou o lugar de Judas Iscariotes. Na passagem de Lucas, no capítulo 6, os versículos 12 e 13 dizem assim: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 deles, a quem designou apóstolos. Esta passagem fala de discípulo e fala de apóstolo. Mas qual é a diferença? O discípulo é um aprendiz, é um aluno que segue a palavra, os princípios, os ensinamentos de um mestre. É uma pessoa, é alguém que confia, acredita e segue o exemplo deste mestre. Portanto, todo aquele que tem Jesus Cristo como mestre
e evidencia estas características é um discípulo de Jesus. Muitos foram discípulos de Jesus no passado, muitos são hoje em dia e muitos ainda serão. Já o apóstolo, não há essa possibilidade, pois os apóstolos foram apenas 12, mais Paulo. E esta função de apóstolo se encerrou em Paulo. Os 12 apóstolos mais Paulo foram comissionados para serem a base da Igreja de Cristo, falando ou textualizando a verdade ensinada por Cristo. Embora algumas pessoas, como Epafrodito, Barnabé, Silas, Timóteo, Andrônico, Júnias, são chamados de apóstolos, eles não exerciam especificamente o ofício de apóstolo, pois não receberam a autoridade delegada pessoalmente do próprio Cristo, nem cumpriam os requisitos para ocuparem o lugar de apóstolo, e nem foram contados entre os 12. A melhor definição para essas pessoas seria literalmente mensageiro ou enviado, como o Epafrodito, por exemplo, que foi enviado pela igreja para levar um dinheiro a Paulo quando preso. E quais eram os requisitos para ser considerado um apóstolo? Eu vou falar os requisitos e vou ler algumas passagens bíblicas dando veracidade a estas afirmações. O apóstolo foi escolhido, chamado por Jesus. Lucas 6,13 diz: ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem designou apóstolos. 1 Coríntios 1:1a diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. O segundo requisito, o apóstolo testemunhou Jesus ressuscitado. Passagem 1 Coríntios 15, de 7 a 9, que diz assim: depois apareceu Jesus ressuscitado a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, Paulo, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos. Em algumas versões diz, pois sou o último dos apóstolos. E nem sequer mereço ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. O terceiro requisito para um apóstolo é: o apóstolo tinha autoridade dada por Jesus Cristo para realizar sinais, prodígios e maravilhas. 2 Coríntios 12, os versos 11 e 12 diz: fui insensato, Paulo falando, fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Em Atos 5, nos versículos 12 e 15, diz: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. O quarto requisito: os apóstolos foram base da Igreja de Cristo, aqueles que lançaram alicerces. O texto, Efésios 2, de 19 a 20, que diz: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. E a última passagem fala que Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes, completando novamente o grupo dos 12 apóstolos. Está em Atos 1, de 21 a 26, que diz: portanto,
é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da ressurreição. Então, indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, conhecido como o Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Apenas Matias foi chamado para o ministério apostólico dos 12, e esta passagem deixa claro. A Bíblia não ensina nada sobre sucessão apostólica. Após os 12, como algumas religiões ou denominações tentam pregar. Quando os apóstolos implantaram igrejas, eles estabeleciam presbíteros, eles não estabeleciam novos apóstolos. Estabeleciam presbíteros para preservarem a doutrina apostólica de Cristo. Portanto, sejamos cautelosos em relação a falsos apóstolos, falsos profetas e até falsos messias, pois eles existem e insistem também em infiltrar-se, levando alguns ao engano. A própria Bíblia diz isso em 2 Coríntios 11, no versículo 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E em Apocalipse 2:2 também diz assim: Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Então, os impostores sempre existiram também, tentando infiltrar-se na Igreja de Cristo. E existem até hoje, né? Basta ligarmos à TV. Que sejamos fiéis à verdade do Evangelho de Cristo. Voltemos agora ao apóstolo Mateus. Seu nome era Levi e foi mudado para Mateus, que significa dádiva de Deus. Mateus era um publicano, um funcionário público do Império Romano, um cobrador de impostos a serviço de Roma. Ele era judeu e trabalhava para o império opressor, cobrando impostos abusivos e muitas vezes de forma truculenta. Por isso que todos tinham repulsa e desprezo por esses coletores. Quando Mateus se tornou um cobrador de impostos, rompeu com os judeus, sendo considerado um traidor. Mas ao ter um encontro real com Jesus e ser chamado pelo próprio Jesus, teve sua vida transformada. E o que é lindo em Deus é que, além de nos amar, primeiro Ele nos transforma. E Mateus foi curado da maior enfermidade, o pecado, e transformado a ponto de se tornar um apóstolo e textualizar que Jesus é Messias. O livro de Mateus, assim como os livros de Marcos, Lucas e João, são chamados de evangelho. A palavra evangelho é de origem grega e significa boas novas, boas notícias. E a boa notícia é a mensagem da salvação em Jesus Cristo através de sua graça. Mateus tem a intenção de provar aos judeus que Jesus Cristo é o Messias prometido. O livro de Mateus é o livro do Novo Testamento que mais cita passagens do Antigo Testamento. Este livro traz a genealogia de Jesus, conta sobre o seu nascimento, apresenta o ministério de Jesus,
sua prisão, tortura e crucificação, e encerra contando a ressurreição e falando sobre a grande comissão. E entre todas essas descrições, Mateus fala do seu chamado. É interessante este chamado porque é a única chamada individual de um discípulo, registrada nos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são 3 evangelhos que contam uma grande quantidade de histórias em comum: Mateus, Marcos e Lucas. Conta, o chamado de Mateus, ele conta que Jesus, ao passar pela coletoria, viu Mateus sentado. Jesus aproximou-se dele e disse: segue-me. Mateus relata que sua atitude foi levantar-se imediatamente e o seguir. Lucas relata que Mateus largou tudo e seguiu Jesus. Largou mão da riqueza material a fim de ganhar a espiritual. Sentiu-se tão honrado com esse convite que retribuiu com um jantar para Jesus, no qual convidou também seus amigos publicanos. Mas, como sempre, lá estavam os fariseus, vestidos e revestidos de religiosidade, que questionavam por que Jesus sentava-se à mesa com publicanos e pecadores. E a resposta que Jesus dá, vamos ver a seguir, na primeira lição que aprendemos com Mateus. Primeira lição, aprendemos que é preciso admitir a doença para combatê-la. O texto está em Lucas 5, no versículo 31, que diz assim: Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Esta é a resposta que Jesus dá aos fariseus e mestres da lei. E esta fala de Jesus nos faz refletir em que classe nos encaixamos. Na classe dos sãos, perfeitos, justos e autossuficientes, ou na classe dos que se reconhecem pecadores, que precisam ser justificados por Jesus, que necessitam da graça de Deus e que se submetem ao seu reinado. Se existe uma senha para entrar no reino de Deus, esta senha é o arrependimento. E para arrepender-se é preciso reconhecer o erro, reconhecer que não agiu direito. O arrepender-se é um pesar, é um sentimento de aflição e tristeza tão grande causado pelo ato reprovável, que precisa vir seguido de mudança de comportamento. O arrependimento é necessário para a salvação. Por isso que a pregação do Evangelho, das Boas Novas, que é a mensagem de Deus, chega sempre primeiro proclamando o arrependimento. Os profetas insistiam na necessidade do arrependimento. Os apóstolos foram instruídos por Jesus para pregarem em seu nome o arrependimento para o perdão dos pecados. O jargão "venha como está" é real. Mas não permaneça como veio, também é real. Permita-se ser curado por Jesus. Levi veio como estava, um publicano, cobrador de impostos, pecador. Mas não permaneceu assim, foi transformado por Jesus. Mateus tornou-se um seguidor de Jesus. Numa busca incessante, numa busca constante pela santidade. Atos externos e religiosos não demonstram arrependimento, como os fariseus agiam e pensavam. Em primeira carta de João, no capítulo 1, versos 8 e 9, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A pessoa que não se reconhece pecador não se arrepende. E sem arrependimento não se pode desfrutar da comunhão de Deus, pois Deus é santo. A transformação, a cura do pecado acontece a partir do arrependimento, quando nos reconhecemos pecadores, seja de lábios impuros, seja de pensamentos maus, seja por atitudes ruins, seja por tudo isso junto. Mas a partir deste diagnóstico e aceitação do estado da nossa doença, vem a cura com o médico Jesus. E a partir dessa cura é vigiar e orar para não voltar a adoecer. Vamos à segunda lição. Segunda lição, aprendemos que é preciso se desprender do passado e seguirmos em frente. Os textos, Lucas 5, 28. Levi levantou-se, largou tudo e o seguiu. Filipenses 3, de 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Mateus levantou-se e deixou para trás a vida que levava como Levi. Esqueceu das coisas que ficaram para trás, todo aquele ganho excessivo e fácil, e avançou com Jesus sem mais ter a condenação de ter sido um publicano e pecador, pois aceitou o convite de seguir e decidiu estar com Jesus Cristo. E a palavra é clara: se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. A velha vida, os velhos hábitos, os velhos vícios não devem nem podem fazer parte desta nova vida. Mateus não carregou a cadeira da coletoria quando estivesse com saudades ou cansado da nova vida. Ele abandonou tudo. Pessoas presas ao passado, pessoas presas literalmente ao saudosismo, que é a valorização excessiva do passado, deixam de viver o presente, deixam de crescer pessoalmente e espiritualmente e deixam de ter esperança futura em Cristo. São pessoas não só entristecidas, mas muitas vezes enroscadas em pecado. O teólogo John Wesley dizia que a conversão tira o cristão do mundo, mas que a santificação tira o mundo do cristão. A santidade vem com o seguir em frente, adotando hábitos da nova criação de Deus, da nova vida em Cristo. É um processo gradativo, tal qual o slogan da nossa igreja: um pouco mais, um pouco melhor a cada dia. Quem vive assim sabe que o melhor tempo é o agora em Cristo. É preciso se desprender do passado, do saudosismo, se desprender da culpa de quem éramos e do que fazíamos ou do que fizemos e seguir em frente, perdoados e justificados por Cristo. O reino de Deus tem como senho o arrependimento e tem como credencial a santidade. Vamos à última lição. Terceira lição. Aprendemos que o reino de Deus é inclusivo. Textos, Mateus 9:10. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. E Lucas 5:29.
Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. A inclusão sempre gera oposição, incômodo e desconforto. A mesa de Jesus é para todo aquele que aceita o convite. E muito provavelmente o que mais incomodava os fariseus, que se sentiam perfeitos e justos, era ter que admitir que a mesa de Jesus era para todas as pessoas. Pessoas de toda a raça, tribo, língua e nação. Não há segregação na mesa de Jesus. Com o Rei Jesus chegou o reino. E este reino inclui a todos e nos faz um. Jesus nos ensinou isto ao falar: o Pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas e ofensas perdoadas são as nossas. É lindo a pluralidade de Deus, a pluralidade que Deus estabelece em seu reino, um reino sobre nós. E este reino é para todo aquele que se submete a este reino, que se reconhece doente em pecado. Um reino que dita o decreto da inclusão, da generosidade, da empatia, que chora com os que choram, que se alegra com os que se alegram. Mateus se submeteu, se arrependeu, aceitou o convite e foi transformado. E feliz compartilhou o rei, o reino, o pão com seus amigos publicanos e pecadores. A Bíblia não diz se esses amigos publicanos e pecadores fizeram da mesma forma como Mateus ao aceitar o convite de Jesus. Mas a Bíblia diz que eles foram convidados, de que a mesa é para todos. Jesus Cristo te vê e te faz um convite para que você o siga. Ele é o Mestre, é o Messias, Ele é o médico, Jesus é o Salvador, Ele é o grande eu sou. Indiferente dos seus questionamentos e dúvidas, a resposta dele é: eu sou. Se você se questionar: Senhor Jesus, tu és capaz de me perdoar? E Jesus responde: eu sou. Senhor Jesus, tu és poderoso para me transformar? E Jesus: eu sou. Senhor Jesus, tu és capaz de curar, de me curar de um pecado, de um passado de tanto sofrimento e me dar esperança? E Jesus: eu sou. Senhor Jesus, tu és aquele que se senta à mesa comigo, mesmo eu sendo miserável pecador? E Jesus: eu sou. O reino de Deus é inclusivo. É para mim, é para você. Jesus te faz o chamado: segue-me. E este chamado é para que você deixe tudo para trás. Jesus fala: segue-me, vem andar comigo. E qual é a sua resposta? Que possamos seguir a Jesus e buscar santidade sempre. Que Deus nos abençoe.